Iniciando nossa atividade da manhã, vamos aproveitar aqui onde estamos ou no lugar onde cada um se colocou para acompanhar esse momento. Vamos nos envolver com o ambiente que foi criado para nos acolher, promovido por corações generosos, almas doces, especialistas na estrutura psicológica, emocional da criatura humana, a fim de que possamos ser permeados por recursos que nos fortalecerão, por vibrações, fluidos, emanações mentais, irradiações, que alcançando a nossa natureza mais íntima, promove-nos o bem-estar, auxilia-nos nas reflexões que precisamos fazer, a banir do coração e da mente as razões que ainda nos autorizam às ações menos dignas, das quais acreditamos dever ainda realizar. Que possamos nesse momento, envolvidos por essas mentes amorosas, sentir um refrigério em nossa alma, que essa brisa refrescante, amorosa que nos chega, nos traga o estímulo necessário, o refazimento, para prosseguirmos com as lutas de cada dia, necessárias ao nosso adiantamento moral, intelectual. Aqui onde estamos, envolvidos pela natureza que nos abraça, com seus elementos, do qual também nós fazemos parte. O sol que apresenta-nos um novo dia, como uma nova esperança, uma nova oportunidade para o recomeço, para a continuidade das tarefas, das lutas que precisamos fazer. E nesse momento, sentindo esta calmaria que nos alcança o espírito, mergulhados na ambiência criada para nós, especialmente, elevamos o pensamento um pouco mais e busquemos a figura meiga e doce de Jesus, o nosso Mestre, diante de quem todas as explicações perdem o sentido, as justificativas caem por terra, dando lugar à grande necessidade de nossas almas de buscarmos o amor verdadeiro, único, que é pleno e que nos traz felicidade e paz. Observando-lhe, sentindo essa emanação amorosa do seu coração, gostaríamos de lhe pedir: Senhor, aqui estamos mais uma vez, reunidos, cuja razão é a de buscar-te. Nós gostaríamos de te pedir a proteção devida. Gostaríamos que nos tocasse profundamente a alma, a fim de guardar as lições que precisamos, mas sobretudo, Senhor, a força moral para mudar quem somos, alterando para sempre a nossa conduta, a nossa caminhada para o bem. Assim queremos também, Senhor, te agradecer. Agradecer pelo muito que temos recebido, pelo frescor espiritual que sentimos nessa manhã, que nos alcança o Espírito com suas ardências,
e te pedimos que nos dê a tua paz, perene e constante, a fim de vivermos bem. Envia-nos os teus mensageiros, a fim de que eles possam traduzir para nós, Senhor, a mensagem que precisamos aprender, e assim interiorizarmos profundamente o conhecimento libertador. Muito obrigado. Se conosco, mestre e amigo, não apenas hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Bom dia aos amigos presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A nossa gratidão pela companhia. Que possamos juntos nessa manhã buscarmos, através do estudo da obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, aquelas bases que nós precisamos para o nosso sentimento. Nós estamos acompanhando a obra Amor, Imbatível Amor, temos aqui uma edição especial, e gostaríamos de compartilhar esse entendimento que essa obra nos dá, para que nós possamos melhorar a nossa compreensão dessa busca que nós fazemos para amar, que é o objetivo da vida. Não para vivermos as ilusões que a vida nos apresenta, mas para o verdadeiro amor, que é o único que vai nos descansar o espírito e nos trazer paz. Então a Joana está falando aqui da busca da identidade, né? Daquela identidade que nós ou nunca acessamos ou perdemos no caminho, enquanto vivenciando experiências confusas sob o império do nosso egoísmo, né, do nosso ego, nós deixamos que a nossa vida caminhasse por um lado que não, na verdade, não corresponde ao que somos, às necessidades que nós temos. Porque se nós não conseguimos entender o objetivo da nossa vida, aceitá-la, compreendê-la e viver os seus impositivos, ela se torna para nós uma vida improfícua, sem sentido. E lamentaremos muito no mundo espiritual ao olharmos para trás e percebermos que nós perdemos tempo da nossa vida por caminhos, por escolhas, por pensamentos, sentimentos, atitudes que não nos fizeram cumprir o objetivo que nos trouxe à Terra, né? Não nos tornaram melhores. E agora não temos mais aqueles recursos que tínhamos quando estávamos no corpo, não podendo mais cumprir aquelas tarefas que nós tínhamos quando estávamos aqui. Outras oportunidades virão, sem dúvida, mas não nas mesmas condições que temos agora. Hoje nós temos as condições apropriadas, muitas vezes não aceitas por nós, mas nós temos as condições apropriadas para cumprir a tarefa que viemos fazer aqui. Porque a vida não é uma obra do acaso, ela é meticulosamente preparada para o Espírito, pelo Espírito, antes de sairmos de lá, com todas as necessidades, com tudo aquilo que ele precisava, que nós precisamos, para que pudéssemos resolver os problemas criados, melhorar a pessoa que nós somos também, aprendendo, evoluindo, fazendo bem. Se ao contrário nós andarmos na contramão desse objetivo, perderemos tempo, perderemos coisas valiosas, que depois será muito difícil que nós consigamos alcançar alguns desses recursos que nos foram dados. Então a Joana trabalha a base do amor, que é uma força, né? O amor é uma força da natureza, a maior de todas elas, que é a única que o espírito vai experimentar, que vai promovê-lo a uma condição melhor. Para isso, muitas vezes, temos que fazer algumas coisas. Uma delas chama-se sacrifício, que é o sacrifício das más paixões, de não nos darmos a elas, de não deixarmos que as nossas paixões inferiores controlem a nossa mente e o nosso sentimento. Para isso, Jesus falou para a gente vigiar e orar,
seja, prestar atenção em quem somos, descobrirmos o que é que nos compromete e orarmos pedindo a Deus forças para não cairmos na tentação de sermos como somos. Não é dos outros nos tentarem, da vida nos tentar. É cair na tentação de continuar sendo quem somos. É muito fácil interpretar a fala do Cristo como coisas que venham de fora. Livrai-nos da tentação, né? Está lá no Pai Nosso. Mas que tentação? Como se a gente fosse um objeto que fosse acessado constantemente por coisas e situações que, ao nos tentar, poderiam nos levar à perdição. Mas não é isso. Jesus está falando da tentação de continuarmos sendo as pessoas que nós somos, fazendo aquilo que a gente tem vontade, né? E vigiar, né, isso, e o sacrifício dela, né, e a renúncia, né? A renúncia de sermos tratados ou termos a vida que nós gostaríamos de ter, se ela não é possível naquele momento, vivendo a vida que nós precisamos viver. Então, ao fazer isso, nós estaremos numa direção correta do tempo que nos leva ao bem-estar. E nesse caminho, né, Deus, na sua bondade, no seu amor, embora nós sejamos reclamões de plantão, né, nós reclamamos, lamentamos constantemente, Deus colocou todos os recursos que a gente precisava para que a vida desse certo. Pessoas, um trabalho, as coisas que nós temos que ter. É que nunca nada nos agrada. Por que não nos agrada? Nos agrada porque o vazio que nós trazemos, a gente quer preencher com coisas que a gente imagina que vai dar para a gente aquela paz, aquela tranquilidade, né? Porque estamos psicologicamente descaracterizados. Nós não nos firmamos psicologicamente naquele perfil que seria o perfil de crescimento, de evolução, de bem-estar para nós. E estamos nas ilusões. Estamos no perfil das ilusões, da desatenção diante dos convites da vida. Isso leva a gente a ter uma personalidade muito estranha, muito confusa. E a Joana começa falando hoje da criança, que isso começa na criança. A criança começa a imitar o adulto, imitar uma coisa, imitar outra, e ela vê que ela é aceita por aquilo, e ela repete isso. Ela fica repetindo, imitando uma coisa, imitando outra, fazendo gracinha, tal. Só que, se ela vai transferindo isso para a fase adulta, o que acontece? Na fase adulta, a representação funciona por um tempo, mas depois ela não funciona e ela não planifica nem mesmo a pessoa, quanto mais aqueles que estão em volta e que começam a perceber a farsa. Toda pessoa falsa, no sentido de não ser quem ela é, e ela é percebida pelos demais, porque nós somos espíritos. Jesus falou que nós somos deuses, temos uma capacidade infinita de nos comunicarmos de alma para alma. Para uns para os outros, na verdade, somos desnudos espiritualmente, embora o consciente não nos permita registrar perfeitamente isso. Mas como espírito, nós conhecemos, quando nós temos contato com alguém, imediatamente sabemos se essa pessoa é boa, se ela não é, se os valores delas são iguais aos nossos ou não, ou se ela tem aquilo que nós queremos, que muitas vezes corresponde às nossas paixões, e aí nós acabamos por nos ligarmos a elas, porque elas nos oferecem, na verdade, aquilo que nós queremos viver. E depois temos a petulância de dizer que foi o outro que nos seduziu, o outro que nos enganou, o outro que nos levou para esse caminho ou para aquele caminho. Na verdade, a pessoa só nos deu aquilo que nós exatamente queríamos. Porque naquilo que corresponda ao contrário dos nossos valores, quando a gente encontra alguém que tem valores contrários ao nosso, imediatamente a gente não tem afinidade. A gente até tem uma ligeira e superficial amizade, mas não é uma amizade profunda, não é uma proximidade maior. Porque aqueles valores não estão de acordo com os nossos valores. Mas quando a gente acha alguém cujos valores são semelhantes ao nosso, naturalmente, essa empatia se estabelece. A gente se vê na alma do outro, nas necessidades dele, na vida dele, com os desejos que ele tem, que corresponde também aos nossos. Então isso é muito perigoso. Então, sem buscar a própria identidade, nós estaremos sujeitos a essa descaracterização, que vai levar a gente naturalmente a uma queda. Porque identificado
com tudo aquilo que são as nossas paixões, nós vamos cair, porque a gente vai acabar sendo surpreendido por uma fatalidade, ou seja, uma escolha que a gente fez, que vai levar a gente para o buraco. Quantas pessoas que têm, por exemplo, derrocadas no campo material? A pessoa fala assim, nossa, mas, puxa vida, mas como que eu não percebi que aquela pessoa era mal intencionada? E eu fiz aquele negócio acreditando tanto, a pessoa me envolveu, ela me seduziu, ela mostrou coisas que eu acreditei. Exatamente. Mostrou coisas que eu quis acreditar. Porque eu sou tão inescrupuloso quanto ela. Eu sou tão desonesto quanto ela. Difícil aceitar isso. Porque ninguém é ludibriado, ninguém é enganado, ninguém é seduzido. Na verdade, nós cedemos àquilo que diz respeito ao que está na nossa natureza. Então, se em algum momento eu fui enganado por alguém, eu tenho que me dizer, eu me deixei enganar. Não posso dizer que eu fui enganado. É uma ilusão dizer. Quem é que cai no conto do bilhete? Quem é que ainda cai naqueles contos de não sei o que lá premiado, coisas que vai dar milhões na conta de forma mágica, que você dá 10 para receber 1000? Tem cabimento a gente acreditar numa coisa dessa? Você vai receber, eu te dou 10 e você vai receber 1000. Como assim? O que é isso? Eu fui enganado? Com todas as informações que já se tem a esse respeito, e mesmo quando não tivesse nenhuma, nós temos um tino, um senso na nossa alma, que avisa a gente de que algo não está bom. Só não avisa num sentido. Quando eu estou perfeitamente alinhado com o pensamento e o sentimento daquele que me propõe o que eu quero. Aí o negócio não dá certo. Por quê? Por que eu vou resistir a uma coisa que estão me oferecendo e que eu desejo? Então o ambicioso, desmedido, aquele que tem ambição sem controle, cai sempre no conto do bilhete. Cai sempre, como diz o caipira, né? No conto do enganador. Cai sempre. Será que eu não posso cair? Não sei. Se a pessoa acertar direitinho a minha paixão, ela consegue. Mas eu não posso culpá-la por isso. Se a gente cair numa situação dessa, eu só tenho um culpado. Sou eu mesmo. Claro que o outro está errado, é óbvio. Legalmente ele está errado, é óbvio. Se ele for pego, ele vai responder perante a justiça pelo crime, é um crime. Mas antes de ser um crime perante a lei dos homens, é um crime moral. Onde existem dois criminosos, ele e eu. Entendeu? Eu também sou um criminoso. Por isso que eu me identifiquei com o crime dele. Por isso que eu me identifiquei com aquele comportamento, com aquele desejo, com aquela vontade. Depois ficar com raiva da pessoa que fez isso pra gente, não tem que ficar com raiva de si mesmo também. Mas se fosse alguém, a gente sentir raiva, tinha que ser da gente, não do outro. E tem a gente até que fala isso, né? Nossa, mas como eu fui estúpido, como eu fui cabeçudo, né? Como eu fui sei lá o quê, de cair nessa conversa. Pois é, está fazendo a reflexão certa. É isso mesmo, como eu pude. Não é como o outro fez. Um dia Maria Dolores me disse isso, né? Quando alguém fizer alguma coisa contra nós, você não tem que perguntar por que a pessoa fez isso comigo, mas perguntar por que eu me permiti sentir ou estar naquela situação que o outro propôs para mim. É eu que tenho que perguntar. No caso da pessoa te ferir, por que a Maria fez isso comigo? Não. Por que eu me feri com o que a Maria me fez? É outra história. Quem define a minha trajetória sou eu. Mas para isso eu tenho que ter uma identidade espiritual. Eu tenho que me aproximar o máximo possível de quem eu sou, conhecendo as minhas paixões. Cuidado se você tem uma ambição que te deixa triste. Sabe quando a ambição é perniciosa? Porque o Espiritismo diz que a ambição é sempre perniciosa. O correto é o ideal. Quando eu sou idealista? Quando, na verdade, eu tenho sonhos e eu trabalho para conquistar esse sonho, mas eu não sofro por não conseguir. Eu consigo curtir o que eu tenho. Eu consigo ser feliz com as coisas que eu tenho. Se eu não sou feliz com o que eu tenho, então eu sou um ambicioso. E essa ambição vai me levar para algum prejuízo. Não é errado querer crescer, melhorar, ter conforto, ter uma vida melhor. Não há erro nenhum, isso é progresso. E o espírito pode buscar. Mas se ele sofre por não ter, aí está o engano. Aí é a hora que a gente identifica que a gente está com uma pinça, né? Alguém nos pinçou.
temos que cortar essa pinça. Porque a qualquer momento eu posso cair numa armadilha da qual somente Jesus disse que somente lobos caem em armadilha de lobos. Olha só, para essa história da gente achar que foi enganado, Jesus fala, somente lobos caem em armadilha de lobos. Então ninguém me enganou. Na verdade, juntou, como diz no caipirês, bem caipira, juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, não tem como. Não há iludidos, não há enganados, mas há comum acordo entre aquele que recebeu e o que deu. Pois não? É. 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 A Kátia colocou as questões das pessoas, senhorzinhos, senhorinhas, né, que caem nesses contos. Difícil acreditar, né, tal. Mas é que a gente não tem o conjunto, né? O conjunto, a gente tem um fragmento dele. Você não conhece a vida daquele espírito, de que passado ele vem, quais foram as suas escolhas na vida passada e quais foram a sua escolha nessa vida. O que ele nutriu a vida inteira? Tem gente que passa, por causa da condição financeira, material, passa revoltado a vida inteira. Revoltado, rebelado contra Deus, está sobrevivendo. E muitas vezes é isso que o Espírito pediu. Eu vou para a terra, eu sou um falido materialmente, não falido porque perdeu todo o dinheiro, mas porque eu usou mal. Eu usei mal o meu dinheiro, eu fiz mal com o dinheiro que eu tinha, eu fiz mal com os bens que eu tinha, então agora eu vou para a terra, pelo amor de Deus, não me deem recurso material, não deixa eu conquistar nada. Me dá só o que eu preciso para viver, para sobreviver. Aquele dinheiro que não me falte, mas para sobreviver. Não me dê nada a mais. Mas a ambição embutida no inconsciente, né, nos alicerces da alma, de um passado falido, de hábitos, de facilidades que o espírito tinha, faz ele ficar a vida inteira com aquela ideia, não, eu tenho que ter, eu preciso, Deus não é bom, Deus não é justo, dá dinheiro para quem é ruim, não me dá. Esquece que muitas vezes o ruim também é ele. Se não tem, algum motivo tem. Se a gente não tem, algum motivo tem. Tudo aquilo que a gente sente falta, de alguma maneira, a gente utilizou mal, em algum momento aquilo não foi objeto das nossas melhores escolhas. Não tem o acaso, ou então Deus não existe. Numa humanidade tão confusa como nós encontramos. Gente que tem tudo, gente que não tem nada, gente que sofre, gente que está bem, gente boa sofrendo, gente má que está prosperando, mas não é, são as escolhas. Aquele que é mau e está prosperando agora vai sofrer depois, vai ter a sua privação depois, vai passar pelas necessidades. No campo da afetividade, né? A pessoa passa, eu queria tanto me casar, eu não acho ninguém para me casar, eu procuro um e não dá certo, o outro também não, tal. Então, né? Se a gente pudesse ali, né, abrir a cortina do tempo e dar uma olhada para trás e verificar o que será que eu fiz no campo da afetividade. Eu respeitei os meus amores, eu respeitei os meus afetos. O que eu fiz? Que hoje eu tenho essa pendência. Aí eu pedi. Não me dê. Quantas coisas que a gente pede no mundo espiritual, não me dê. Chega aqui, a gente quer fazer o quê? Criar atalhos, né? Vai para a desonestidade, vai para a traição, vai para o desrespeito, vai para uma série de comportamentos para tentar suprir aquela carência de algo que, na verdade, a gente tem, porque a gente não tem, mas não tem no nível que a gente queria ter. Tem, mas não tem como a gente queria ter. Mas tem. No caso material, a pessoa está sobrevivendo. Ela tem lá a aposentadoria dela, dá para ela comer, viver, tem a casinha dela humilde, simples, mas tem. Está ali aquela humilde não, né? Simples, porque humilde nem sempre. Às vezes mora uma pessoa simples, mas de um coração supremamente orgulhoso ali dentro daquele recantozinho aí. Então, mas está ali na sua simplicidade, vivendo aquela vidinha, que é o que o Espírito pediu. Não é vetado a ninguém crescer, melhorar de vida, mesmo nascendo da pobreza, na miséria. Ninguém nasceu para ficar ali, mas talvez a pessoa não chegue exatamente onde ela queria, porque tem os vícios do passado. Ela quer muito, e muito ela não vai ter. Aí chega alguém e lhe oferece o bilhete premiado. Fala, pô, aqui, como diziam os italianos, vou fazer América, né? Agora
agora pronto, né? Vai perder até aquilo ali. Até o que não tinha, vai perder. Então, ou seja, há necessidade de olhar. Aí aquele que tem a vida controlada, os afetos, os amores, aí não respeita isso. Aí age com desonestidade, com malandragem, com desrespeito, com traição. Aí perde isso também, perde tudo. E chega no mundo espiritual achando que é vítima. E vai perceber que não é vítima coisa nenhuma. Vai ter um tempo longo para pensar. Né? Não é vítima. Na verdade, é preciso que a gente olhe para dentro, verifique o império do ego sobre nós, né? Do egoísmo, sobre a nossa personalidade. Verifica o que esse egoísmo está querendo que a gente faça. Né? Que a gente tenha as vontades satisfeitas, a despeito das lágrimas dos outros, da privação dos outros. Não vai dar certo. A gente vai ter uma consequência grave e séria. Muita gente não acredita porque fala assim, eu faço e nada acontece. Está no Evangelho uma frase dos apóstolos dizendo assim, há tempo de plantar e há tempo de colher. Nenhuma colheita vem antes da hora. Tudo vai sendo organizado para a colheita. Se eu plantei alguma coisa boa, se eu plantei laranjas, doces, eu vou colher laranjas. Mas se eu plantei limões ou qualquer coisa, um cipó cheio de espinhos, e achei que dali eu ia colher algum fruto, é espinhos que eu vou colher. É uma fruta azeda que eu vou colher, amarga. É aquilo que eu plantei. Então há tempo de plantar. Nós estamos plantando. Estamos plantando. Mas chegou a hora da colheita, né? Natural. Pode falar. Naturalmente, existe ainda uma quantidade imensa de más paixões, né? Em nós, não resolvidas. E elas, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, elas são chamadas de arrastamentos. Mas, ao mesmo tempo, Kardec diz que não existe arrastamentos irresistíveis. São arrastamentos, sim, mas não são irresistíveis. Porque entre o bem e o mal, existe sempre aí no meio um mediador ali, alguém que fica tentando criar a paz ali no meio, fala, não, para lá não, vem para cá, tal. Ou seja, os nossos anjos de guarda, os espíritos que gostam de nós, amores, familiares, encarnados que enxergam e falam, espíritos que falam para a gente, mas a escolha, muitas vezes, é por essa natureza mais viciosa, por essa tendência, a gente opta por ela. Ele está dizendo se isso não poderia ser chamado de instinto. Embora tenhamos, sim, um instinto que faz parte da nossa natureza mais fisiológica do que moral, mesmo os instintos, né? Ou seja, a pessoa, por exemplo, ela adquire o vício da comida, de comer demais. Na verdade, o vício não está no corpo. A fome é um instinto fisiológico para manter o corpo. Mas a glutomania não é um instinto fisiológico. Já é um hábito adquirido pela moral, que eu posso escolher se eu vou comer demais ou não. Aí minha razão tem que funcionar. Porque eu vou viciando o meu corpo. Quem vicia o corpo? O espírito. O espírito tem uma necessidade de alimentação. Mas uma vez alimentado naquele limite, ele para. Agora, a alma pode viciar-se no prazer, naquela sensação que o ato de comer dá. Aí tem que entrar a razão. A razão tem que mediar. Ela diz assim, opa, não pode. Posso comer isso. Se eu comer demais, eu vou morrer. Vou destruir a minha vida. Né? Isso em todas as áreas. Tem um instinto? Tem. É fisiológico. Das necessidades fisiológicas. O sexo mesmo. Naturalmente, o sexo é maravilhoso. Sem dúvida. Mas se ele for feito com amor, com responsabilidade, com quem nós temos um compromisso de caminhada. O sexo banal por aí faz o quê? Vicia, cria uma viciação na alma, né? E cria também o quê? Uma dependência obsessiva, seres que se afinam com esse hábito, que vem ali se nutrir daquelas energias que não são compartilhadas, mas dissipadas no ambiente, e eles
captam essas energias, né, e trazem o comprometimento moral, que o espírito depois vai ter que responder gravemente, já nesta vida e também no seu futuro. Então é bom? É um instinto? Mas e o controle dele? O controle dele é racional. Aí eu tenho que usar a razão. Falar, opa, eu aprendi que isso está errado, então não vou. E assim por diante, com todos os outros hábitos negativos. Então nós trouxemos uma personalidade, um perfil, que leva a gente a fazer coisas que contribuem com o crescimento que a gente veio fazer na Terra. Mas nós temos os vícios do passado, os comportamentos mal empenhados, né? Temos uma série de fatores que concorrem na contramão. Mas aí nós usamos a razão, né, e o sentimento, para que a gente consiga vencer essas limitações. Então a Joana, continuando a literatura aqui, ela diz assim: é muito comum no relacionamento psicológico a aparência de identidade, ou seja, viver de aparências. E a gente sabe quantas pessoas vivem de aparências. E o pior da aparência é que com o tempo de tanto representar aquele papel, a pessoa acredita mesmo naquilo. Ela é como um mentiroso, né? Ele conta mentira, depois ele mesmo não sabe se aquilo que ele está contando é verdade ou é mentira. Ele fala, depois ele me fala, será que isso aconteceu mesmo? Será que esse fato existe? E ele não sabe mais onde começou tudo isso, porque aquilo vai fixando-se na mente. No livro O Céu e o Inferno, o Kardec fala da fotografia do pensamento, na Gênesis também, da fotografia do pensamento, onde, depois de pensar fixamente em alguma coisa, durante um tempo, repetir aquilo constantemente, a mente fotografa aquilo como se fosse uma imagem, e aquilo vira um clichê, aquilo vira uma matriz, que fica exportando aquela ideia constantemente. Então a pessoa não sabe mais se aquilo é verdade ou mentira, que virou dentro dela uma verdade para ela. Mas é uma mentira. Então, ou seja, é complicado. Mediante representações de papéis que agradam o ego. Então, durante a vida, a gente passa a fazer coisa que agrada aquele estado de alma que a gente tem, enfermiço. Então, se eu colho a atenção das pessoas, então eu começo a repetir aquele gesto, aquelas falas, aquilo que está me dando atenção. E geralmente quem entra num processo desse, né? Quem cai num processo desse tem o quê? Baixa autoestima, né? A letra já é ruim, né? Com a mão esquerda, aí dá no mesmo. Baixa autoestima, né? Não sei se tem, enfim, aqui, não. Então o espírito, ele tem baixa autoestima. Então o que ele faz? Ele começa, então, a gostar de ter o ego massageado, de ser elogiado, de ser isso, de ser aquilo. E o pior é que todo mundo percebe, vai indo, né, com o tempo, todo mundo vai captando, mas a pessoa não se dá conta disso. Ela representa aquele papel, todo mundo está sabendo. Eu me lembro de uma pessoa, eu era menino, trabalhava na secretaria que eu trabalhava lá de obras, né? Ainda lá no prédio que era lá na Rua 6, lá em cima, virado para a Rua 6 ali. Né? Quem trabalhou lá lembra, não sei se tem alguém aqui que trabalhou comigo lá nessa época. Não, né? Então, tá. Aí, isso quer dizer que eu estou velho, hein? Misericórdia. Então, ou seja, e eu me lembro que o meu chefe falava sempre de uma pessoa que ia lá, não por crítica, é que a pessoa era notório, né? A pessoa entrava e pedia alguma coisa e contava umas histórias, e ele falava assim para mim, nada disso é verdade. Isso é uma fantasia, a pessoa não tem isso aí. Não, porque eu preciso desse documento, porque eu tenho que dar entrada, porque as minhas terras estão não sei o quê. E a pessoa ela contou isso durante anos, e eu cresci ouvindo isso. Depois nunca mais vida, a pessoa deve ter desencarnado, e se o espírito estiver me ouvindo, ele vai ficar meio bravo comigo. Mas tudo bem, depois nós conversamos. Se ele estiver bravo comigo, a gente conversa. Ou seja, então a vida toda ele falava de uma coisa que não existia. Entendeu? Mas o que é? Pode falar, Cássia. Então, exatamente. A Cássia está falando que todo dia aparece no cartório alguém que ou vai viajar ou vai para Rio Preto no médico, para ter o documento, sair o documento rapidamente, né? Então, esse tipo de comportamento vai fazendo com que a pessoa ela se torne alguém artificial. Ela não é ela. Ela criou um perfil de mentiras, de ilusões, que é pisar numa tábua na água, numa prancha na água.
É você querer ficar em pé em cima de duas pranchas, né? Você bota duas pranchas. Quando a água está parada, ainda vai lá mais ou menos. E quando essa água começa a se movimentar, né? O corpo vai para lá, vai para cá, fatalmente vai cair, vai cair. Não vai se parar em cima dessa superfície instável, né? É uma superfície instável. Criar uma coisa que a gente não é. Viver de mentiras, viver de traições, de enganar, de desonestidade, isso não vai para lugar nenhum. Não vai, fatalmente. E, naturalmente, as pessoas podem acreditar que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. O Chico falava isso, né? A pessoa quer conduzir a vida usando tudo aquilo que tudo o contrário do que deve e quer que o final dê certo. É como plantar batatas e querer que nasce um pé de laranja. Nasceu uma laranjeira. Mas como assim? A semente que eu joguei, o negócio, aliás, o negócio que eu coloquei na terra é o quê? É uma semente de laranja ou uma batata? É uma batata, né? Mas quem sabe, né? Deus não faz um milagre aí e nasce uma laranjeira aqui no lugar dessa batata. Não vai nascer. Vai nascer rama que vai espalhar para todo lado, né? E acabou. É batata que vai dar ali. Tem o que dá. Batata doce, principalmente, né? Que tem aquelas ramas. Pode falar. Exatamente. Essa é uma fala do físico, né? É isso mesmo. O Chico falava isso com outras palavras. A gente quer fazer uma conta que não tem como, né? 2 mais 2 quer que dê 5, dê 8. Não vai dar 8, vai dar 4. Entendeu? Essa atitude mais aquela atitude, o desfecho é esse. Está escrito que é assim. A consequência é essa, não tem outro jeito. Não vai dar certo. Vai dar ruim, né? No início, houve a família, que participou da exibição em cena, quando a criança exteriorizava a aparência imitando o conhecido, que lhe chegava ao alcance e era percebido pelos sentidos. Falamos já isso, né? À medida que cresce, torna-se necessário outra audiência, mudando-se o cenário, mas não de conteúdo. Como é natural, em qualquer representação, o tédio termina por predominar, ao tempo em que surgem os desencantos, em face da ausência de autenticidade. Após as decepções, buscam-se novos personagens, novos auditórios. A própria pessoa se decepciona com a imagem que ela cria. Com o tempo, aquilo não satisfaz mais. Então, todo mentiroso, todo enganador, todo traidor, ele não consegue se satisfazer com aquilo. A cabeça está sempre voando e procurando coisa nova, porque aquele papel vai indo, ele satura. A pessoa se satura daquela representação. Só a verdade traz plenitude. A mentira, a representação, a ilusão, ela cria necessidades cada vez novas, de novas ilusões, de novas, né? Por isso que a gente percebe, uma vez pegaram um italiano, eu me lembro da matéria, faz muitos anos, um grande bandido, assim, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, mas porque o cara não matava, mas ele fazia negócios escusos e ganhava muito dinheiro. E ele se tornou uma das pessoas quase mais ricas da Itália na época, ganhando dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E chegou um momento em que houve um grande escândalo na sociedade italiana. Descobriram que, na verdade, todo o dinheiro dele era vindo de falcatruas, de coisas que ele habilmente, né, de uma maneira muito, muito especializada dentro do crime que ele cometia, ele ia enrolando e nunca foi percebido. Até que um dia, claro, como o mal não é eterno, o mal por si só traz o seu próprio castigo, sua própria punição, ele não é eterno, ele tem um tempo de duração, depois ele cai, ele desmonta, naturalmente ele foi pego, né? Naturalmente ele foi pego. Aí foi perguntado a ele, e ele escreveu, eu não lembro, se eu achar essa matéria ainda vou compartilhar para vocês ouvirem. Ele perguntaram para ele assim, mas o que te levou a não parar, já que você não tinha mais por que procurar mais dinheiro, mais coisas? Você não tinha necessidade mais disso. Para quê? O que te levou a não parar? Ele disse assim, quando você vence uma etapa, em qualquer sentido que seja da vida, vem a necessidade de outra. Então, ou seja, é insaciável. Assim como também a busca do bem é insaciável, porque o espírito precisa melhorar e evoluir. Quanto mais bem a gente faz, mais prazer espiritual a gente sente, mais alegria na alma e mais você quer fazer. Só que o bem, ele é construtor, o mal é demolidor. O bem constrói, eleva, planifica, traz coisas boas cada vez maiores do que aquelas.
E não há mal nisso. Ou seja, você pode buscar o bem. Desde que esteja buscando o bem, não há mal nenhum. Acontece que o mal, ao contrário. O mal, ele por si só se satura. Do mesmo jeito que a pessoa se satura daquilo que ela buscou para satisfazer aquele anseio dela e precisa de coisas maiores, naquele sentido, né? Cada vez mais. O bem tem as suas necessidades, só que o bem traz calmaria, traz bem-estar, traz tranquilidade, traz alegria de viver. Aí perguntaram para ele, qual foi o teu sentimento durante todos esses anos? Ele foi pego, ele tinha 50 e poucos anos. Qual foi o seu sentimento? Ele assim, nunca dormi uma noite em paz. Nunca dormi uma noite em paz. Dormi onde eu quis. Comprei tudo o que eu queria. Coisas, lugares, pessoas, mas nunca consegui comprar a minha paz. Aí, pasmem vocês, ele responde assim ironicamente, ele responde lá no texto que ele escreve, graças a Deus eu fui pego. Porque eu não aguentava mais. Ele entrou numa roda tão viciosa, foi sendo absorvido pelas razões que justificavam o que ele estava fazendo. E ele não conseguia parar mais. Assim como muitas vezes a gente escuta aquele que usa droga, o álcool, o cigarro, a pessoa diz assim, eu não consigo. Não é que ela não consegue, ela não quer. Mas a vontade dela está sob o império daquele vício. E é difícil mesmo. Não é fácil a pessoa deixar a droga, deixar o cigarro, deixar o álcool. Ela precisa querer e procurar ajuda. Porque sozinha dificilmente ela consegue. Pode até conseguir, sim. Eu já vi pessoas que falaram assim, fumou 50 anos, a partir de hoje eu não fumo mais. Né? Rasgava as próprias roupas, mas não fumava. E depois, 15 anos depois, a gente encontra a pessoa, ela está livre do vício, não fumando. Mas é difícil. Você tem que ter uma vontade hercúlea para conseguir domar aquele vício. Então ele disse assim, eu não tinha mais controle. Graças a Deus que eu fui pego, porque agora eu vou parar. Agora eu vou viver em paz. Mesmo pagando pelo meu crime, eu vou viver em paz. Ou seja, eu vou ter a certeza de que eu não vou estar lesando ninguém, que eu não vou estar cometendo nenhum crime, não vou estar pegando aquilo que não é meu. Por isso que Maria Dolores me disse uma frase sublime, há muito tempo atrás. Ela disse assim, a melhor coisa que pode acontecer na vida de todos nós é a desilusão. Porque a desilusão traz a gente para a realidade. Iludidos, a gente acha que está sob o império das coisas, que está controlando tudo. Na verdade, não está controlando nada. O mal é um edifício muito alto, sem alicerce. O primeiro abalo que tiver, ele vai para o chão. Primeiro evento, né, climático que tiver de grandes proporções, ele vai para o chão, porque não tem alicerces. E é do interesse da lei natural, que é a lei divina, que o mal se desconstrua. Esse é a coisa. Né? Ah, mas eu ouvi falar que Deus deixa a gente por livre-arbítrio ir para onde a gente quiser. Pois é. Mas como é uma força contrária à força do bem, ela vai, enquanto a força do bem ela é vertical, a força do mal ela é descendente. A outra é ascendente, a força do mal é descendente. Ela vai para o buraco, ela vai levando a pessoa cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, até o momento em que ela não consiga mais. Então a gente precisa pensar, né? Vamos ver mais um pouquinho o que a Joana fala aqui. Quando essa situação se faz presente nos relacionamentos mais próximos, entre cônjuges, familiares, a representação perde o seu caráter de impressionar, assumindo a postura de uma farsa que não convence e muito facilmente se desvanece. Ocorre que naqueles que estão sempre representando, existe um imenso vazio existencial, por falta de objetivo, um desespero que arde interiormente, não permitindo a tranquilidade. Então a pessoa faz o que quer, mas não está bem. Como ele dizia, nunca dormi uma noite em paz. Nunca consegui dormir uma noite tranquilo. Porque a vontade está sendo satisfeita, mas a alma não está em paz. Porque ela está contrária à sua natureza. A nossa natureza é uma natureza propensa para o bem, embora ainda pratiquemos o mal. Uma natureza propensa ao bem. Porque nós temos uma natureza divina. Jesus falou, vós sois deuses, porque somos filhos de Deus. Claro que Deus com D minúsculo, né? Lógico. Deus com D maiúsculo, só o Criador.
que é o Senhor de tudo. Mas nós somos deuses, Jesus que falou isso. Então nós podemos construir, mas também podemos destruir, né? Então, ou seja, a gente precisa de ter essa atenção, porque essa farsa que se cria não convence ninguém. As pessoas que estão à nossa volta percebem, família principalmente percebe, e passa a não confiar na gente. Não confio em você. Você está emanando algo que não é o que a sua aparência, os seus gestos mostram. Você está emanando, e a família percebe. Esposa, marido, filhos, pessoas mais próximas, percebe. Percebe essa emanação mentirosa, desonesta. E é claro que a atmosfera dentro desse ambiente não fica legal, não fica boa. E as pessoas estão sempre prontas, e naturalmente isso vai acontecer, né? O mal tem um tempo, ele tem um tempo de duração, ele tem um tempo do seu império. Então vai acontecer um momento onde tudo vai ruir, onde tudo vai desmoronar. E aí depois a pessoa pergunta, né? Tem gente que ainda tem a ousadia de perguntar, onde foi que eu errei? Né? Errou quando cometeu a primeira ação negativa. Lá naquele primeiro, quando eu peguei 1 centavo para completar o dinheiro que eu tinha, que não era meu, comecei a errar ali. Onde foi que eu errei? Naquele primeiro centavo. Porque depois vem R$10, 100, 500, 1.000, 10.000, 1 milhão, aí não tem mais controle. Onde foi que eu errei? Mas a pessoa fala isso brava porque ela foi pega, né? Me recordo de uma pessoa que me contou que uma pessoa muito querida dela fazia falcatruas com o CPF dos outros, lá umas coisas assim e tal, e foi pega. Depois passou lá um tempinho, foi solta, né, rapidamente, passou-se um longo tempo, foi pega de novo. E aí pegou uma sentença longa, aí, sei lá, não lembro como é que foi o julgamento, mas a pessoa foi. E ao visitar essa pessoa, ela percebeu a pessoa triste, sabe, pensativa. E ela, com muita liberdade e querendo chamar a atenção, falou assim, você está arrependido, agora pelo menos, para parar com isso, né? Cumprindo aí a sua sentença, você vai sair, ser uma pessoa de bem? Ela falou assim, não, eu estou aqui preocupado pensando onde foi que eu errei. O que eu fiz de errado que me pegaram? Então, olha o pensamento. A pessoa está preocupada por como que ela foi pega, onde foi que ela errou, que ela foi pega. Então ela está brava com ela mesma de ter sido estúpida, ao ponto de deixar a pista para ser pego. Mas, gente, um escritor espírita escreveu uma vez que o mal é uma serpente da cauda bem longa, do rabo bem longo, que se embrenha na mata. Naturalmente ele acaba picando o próprio rabo depois, achando que é do outro, vai lá e pica. E morre envenenado pelo próprio veneno. Porque não tem como dar certo. Só tem uma força no universo, a força do amor, do bem. As outras forças são contrárias. Então elas naturalmente vão levar a criatura para a autodestruição. Né? Por isso que todo o Evangelho de Jesus é um roteiro de orientação para a nossa vida. É um tratado de psicologia tão moderna e tão superior, que ainda não pode ser compreendido pela humanidade na sua profundidade. Na aparente singeleza da mensagem cristã, encontra-se a profundidade das necessidades humanas, do comportamento humano. Cabe ao espírito verificá-la, ouvir as vozes que ecoam dentro de si e aquelas que os seus ouvidos materiais podem registrar, aconselhando-lhe um caminho novo. A verdade é a única força que nos movimenta para a frente, trazendo-nos plenitude e paz. Assim, Senhor, nós gostaríamos de nos aproximarmos mais de Ti. E nos momentos de devaneios, de sonhos ilusórios, que possamos chamar-Te à presença e perguntar-Te, Senhor, devo tomar esta resolução? Ouvindo-Te a resposta, na realidade mais profunda de nosso ser, possamos ouvir-Te e segui-lo. Se conosco, amorável amigo, não apenas hoje, mas por todo sempre. Assim seja.